A maioria das decisões que mudam uma vida, ela não acontecem somente em dias importantes, elas acontecem nos dias comuns também e nas escolhas pequenas, diárias, que quase ninguém valoriza. A Bíblia vai falar exatamente sobre isso hoje. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui nós estudamos a Bíblia com clareza, alinhamos a nossa fé, a nossa mente, aprendemos a praticar decisões diárias, né? E nós estamos no mês de janeiro, e janeiro é o mês das decisões. E nós estamos aprendendo a tomar uma decisão por dia aqui, né? Nós estamos aprendendo que constância, né? Que a constância constrói muito mais do que o impulso. Então você já sabe, respire fundo, aqui você pode respirar, aqui Deus te ensina com clareza, é a palavra dele que nos transforma. O povo de Israel havia voltado do exílio, né? E o templo deles tinha sido destruído. Agora, eles estavam reconstruindo o templo, né? Vamos viajar um pouquinho aí na Bíblia e aprender com a palavra do Senhor. O problema do povo era simples. O novo templo parecia muito pequeno e o progresso, né, da construção do templo parecia lento demais. Muitos estavam comparando com o passado, né, com o templo do passado, que era maior, mais bonito, diferente, né? E isso gerou desânimo no pessoal ali na turma, né? E o cenário que Deus fala é exatamente esse, lá em Zacarias 4:10. Que Deus vai usar o profeta, né, como boca de Deus para falar com o povo. Quem despreza o dia dos pequenos começos, pois esses se alegrarão ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Pois bem, esse versículo ensina aqui 3 coisas bem claras para a gente. Deus não mede o nosso valor pelo tamanho do começo. Não, o povo ele estava vendo pouco ali, mas Deus ele já estava vendo o fundamento. O prumo em si representa o alinhamento diário. Você sabe o que é um prumo? Geralmente quando um pedreiro, né, um carpinteiro vai construir uma casa, construir alguma coisa, ele tem que usar um prumo, né? O prumo é a medida de alinhamento. Tem que, para saber se está retinho, se está tudo direitinho, certinho, alinhado, é usado o nível, é usado o prumo, né? Então, o prumo aqui representa o alinhamento diário. Deus, ele estava vendo isso. O povo só estava vendo a construção no geral ali, né? Só o que estava sendo construído, mas Deus, ele via muito mais, porque agora o povo estava construindo o novo templo com a direção de Deus, né? E Deus ele não via emoção, não é pressa, né? Prumo aqui ele é correção constante. Deus se alegra com quem continua, mesmo quando o resultado ainda não aparece imediatamente. E o ensino aqui hoje é muito simples, essa palavra é muito conhecida para quem conhece, quem lê a Bíblia, né? Para quem não conhece, né? Vai lá ler Zacarias, né? O livro de Zacarias, que é muito legal, né? Muito boa essa história, a gente aprende muita coisa. Deus, ele trabalha com processos, não com atalhos. Não com atalhos. A nossa mente humana, ela desanima quando a gente não vê o resultado rápido. A gente está cada vez mais vivendo, né, uma geração imediatista que quer tudo para ontem, né? A geração da dopamina. Né? A nossa mente desanima quando a gente não vê o resultado rápido, quando a gente sente que está fazendo pouco. Por quê? Porque a gente se compara, a gente vive se comparando com os outros, com o processo dos outros. Mas o fulano postou que está fazendo uma viagem. Mas a fulana emagreceu mais rápido que eu. Mas aquele lá comprou um carro e eu ainda parece que eu não fiz nada disso, eu só trabalhei. Eu apenas guardei um pouquinho, ainda não cheguei onde eu queria. E aí a gente vem com esse sentimento de comparação. Mas Deus, ele nos ensina, né, que isso nos leva à desistência. E a Bíblia aqui, ela está ensinando um princípio que a psicologia mesmo confirma.
O que é repetido todos os dias forma a nossa identidade, forma aquilo que a gente está buscando. Pequenas decisões repetidas constroem grandes mudanças. Anote essa frase aí. Anote, se eu fosse você, eu anotava, tá? Pequenas decisões repetidas constroem grandes mudanças. Mudanças de comportamento. Eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu venho praticando há algum tempo, né? Mais aproximadamente 1 ano para cá. Eu tenho praticado isso, que era algo que eu confesso para vocês que por mais que eu tinha comunhão com Deus, eu não fazia isso, tá? Ao abrir os olhos pela manhã, a primeira coisa que eu digo: Senhor, obrigada por esse dia. Algo de bom vai acontecer na minha vida hoje, porque o Senhor está comigo. Só pelo fato da gente abrir os olhos pela manhã, acordar. Mas o problema é que a gente abre os olhos pela manhã e a gente já pensa no turbilhão de coisas que a gente tem que fazer, e às vezes a gente esquece do pequeno, do simples, que muda a nossa mentalidade. Outra coisa, não pegue o seu celular, não vá olhar suas notificações, enfim, aquela coisa arada, vai lá, tenha. Eu não estou dizendo para você fazer 1 hora, claro que se você puder fazer, quanto tempo de oração antes de sair para trabalhar, para fazer as suas coisas, isso é ótimo, é maravilhoso quem tem esse tempo pela manhã. Mas quem não tem, né, que é como eu, que eu acordo pela madrugada para trabalhar, né, eu acordo às 4 da madrugada para trabalhar, mas eu acordo e foi uma prática que eu mudei no meu dia a dia, que tem sim mudado a minha mente, coisinhas pequeninas, sabe? Senhor, obrigado por esse dia, o Senhor vai comigo, vai na minha frente, enquanto eu vou me arrumando para trabalhar, enquanto eu vou escovando meu dente, eu vou falando com Deus ali no meu pensamento, vou conversando com Ele, e quando percebi, já tô indo pro trabalho, já peguei meu café, já saí, enfim. Coisas que fazem a nossa mente desligar dos nossos problemas, porque a gente fica muito focado no problema e aí a gente acaba não vendo resultado imediato, né? Enfim, coma saudável, né? Muitas pessoas sabem que eu emagreci 62 quilos, eu fiz cirurgia, mas o que tem me feito vencer a obesidade em si não foi só a cirurgia. Eu sempre falo sobre isso, né? A cirurgia é uma ferramenta. Eu tô contando aqui, gente, meus testemunhos. Mas tem muita coisa, muitas pessoas que têm uma vida diferente. Aplique isso para sua vida diária, né? Pequenas mudanças. Se eu não mudasse a minha mudança, né, de hábito, de vida, de alimentação, a cirurgia seria só uma ferramenta, e a ferramenta, ela falha se não tem manutenção. Qualquer ferramenta falha quando não existe a manutenção. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa consciência. Não é tudo de uma vez só, é com pequenas escolhas do seu dia. Escolha fazer o certo hoje, escolha agradar a Deus hoje. Mas aí a gente pensa que porque a gente fez uma coisa errada lá durante o dia, que Deus já está lá batendo o seu martelo e nos condenando. Não, é isso que Satanás quer que a gente pense, né? É isso que Satanás quer que a gente pense, que a gente venha desanimar, que ele vem, a Bíblia diz, né, que ele está, né, como um leão ao nosso derredor, rugindo, né, buscando a quem ele quer tragar. E aonde que ele vai atacar? Na nossa mente. As decisões pequenas, elas são continuar orando mesmo quando a gente não tem emoção, manter um limite muito claro, né, daquilo que a gente quer, dos nossos objetivos, fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Você não precisa mostrar para todo mundo que você está fazendo tudo que é certo. Deus sabe, Deus conhece. Se você tem um objetivo, coloque ele lá na frente e vai. Não abandone o seu processo só porque ele está lento. Você não precisa decidir o futuro inteiro hoje. Não, você não precisa disso. Você precisa aprender a decidir corretamente. Eu digo você, mas eu me incluo no meio também. Nós pequenos, nós precisamos, né? Eu mudei alguns hábitos, mas existem outros tantos que eu ainda necessito mudar, e quero e vou mudar, porque Deus é conosco.
E nós temos que mudar principalmente a nossa mentalidade em relação a isso. Nós não somos fracassados, nós somos filhos, nós somos servos de Deus. E Ele nos capacita um passo por dia, uma decisão por dia. Vamos fazer o nosso exercício? Faça isso. Escolha hoje uma decisão pequena e decida mantê-la. Decida mantê-la hoje. Não pense no resultado final. Pense apenas na fidelidade de hoje, naquilo que você fez hoje. Às vezes as pessoas também se baseiam assim, porque eu quero ler a Bíblia toda num ano. Gente, isso é balela, Eu sou prova viva disso. Não que você não possa ler a Bíblia e não deva lê-la por completo. Não, muito pelo contrário. Mas Deus, Ele quer que nós estudamos a Bíblia, que nós praticamos a Bíblia, que nós aprendemos com a Bíblia, que nós levamos a Bíblia para o nosso dia a dia. A sua palavra, constância na sua palavra. Entende? Então, assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas demais com números, com quantidade e esquecem da qualidade das coisas. Qualidade. Eu já me aprofundei demais aqui no devocional de hoje. Eu tento fazer rapidinho, mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa, ela vai nos derramando graça, sabedoria, né? Em direção para vários caminhos, porque a palavra é isso. E então, leia um versículo por dia, um versículo, um capítulo, se você puder, leia mais ou leia menos, mas medite sobre aquilo que você está lendo, tire algo de lição para aquilo. São essas decisões, meditar, praticar, que nos levam à mudança completa, que nos levam a ser crentes de verdade, que nos levam a ser verdadeiros adoradores que o Senhor tem buscado. É isso, não são números, não é tentar provar, não é comparação. Deus quer botar o prumo, como Ele botou na mão de Zorobabel para reconstruir o templo. Deus hoje está colocando esse prumo diante de nós, nas nossas vidas, para nos alinhar, porque Ele quer que nós sejamos alinhados e completos, e Ele sabe das nossas limitações. Então vamos à afirmação do dia. Afirme comigo aí onde você está. Eu honro os pequenos começos, porque Deus trabalha na constância. Repita, escreva aí no seu celular, escreva em algum lugar e repita durante o seu dia. Eu honro os pequenos começos, Deus trabalha na constância. Assim como o inimigo trabalha na nossa mente, Deus também é maior e Ele também trabalha na nossa mente. A partir do momento que você declara a palavra de Deus, declara a palavra do Senhor, o seu dia muda, a sua mente muda. Deus, Ele trabalha na constância. Declare todos os dias a palavra do Senhor. Até Jesus no deserto venceu Satanás, as afrontas de Satanás, declarando a palavra. Foi através da palavra. A Bíblia não está mandando a gente expulsar, a gente gritar, a gente xingar o Satanás. Não. Ela manda a gente resistir, declarando a palavra. Quem resiste sabe quem é e não precisa provar nada. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está e diga: Senhor, ensina-nos a valorizar o processo, Pai. Ensina-nos, Senhor, durante o processo, Senhor, ensina a aproveitar, a valorizar o processo, Senhor. Porque quando a gente chegar no objetivo, a gente vai dizer: valeu a pena todo o processo. Livra-nos, Senhor, da pressa, da comparação. Ajuda-nos a permanecer fiel nas pequenas decisões, Paizinho. Nas pequenas, Pai. Nos ajuda a dar um passo por dia, Senhor. Vai colocando o chão para que a gente vá colocando o nosso passo para o Senhor. Nós confiamos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando a gente não vê os resultados imediatos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, amém. Se esse estudo foi claro para você, se inscreva, nos comentários qual foi o hábito pequeno que você vai manter. Escreva hoje aí o que Deus está te levando a fazer. Deixe seu testemunho.
o que Deus tem feito com você, né, através da sua palavra. Compartilhe com alguém que está desanimado. Compartilhe com quem está animado também para ficar mais ainda. E siga o Coffee com Fé, né? Para continuar aprendendo a Bíblia com clareza. Que nós aprendemos, nós praticamos, nós crescemos. Vamos lá. Uma decisão por dia e Deus vai nos conduzindo. Aqui todos os dias nós temos palavra para o nosso coração. Deus te abençoe!